Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GRN Mundo. Nesse vídeo eu gostaria de trazer um mini documentário sobre um assunto que me honra muito. Mais pra frente trarei um documentário mais profundo sobre a religião Umbanda, a qual eu sou um praticante e, como adepto da Umbanda, sou filho do orixá. E é desse orixá que eu gostaria de falar um pouco hoje. Sejam bem-vindos ao GRN Mundo e o assunto de hoje é Xangô. Bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Xangô nasce do poder e morre em nome do poder. Rei absoluto, forte e imbatível. O prazer de Xangô é o poder. Xangô manda nos poderosos, manda em seu reino e no reino dos vizinhos. Xangô é rei entre todos os reis. Historicamente, Xangô teria sido o quarto Alafim de Oió, rei de Oió, filho de Oranian e Torossi. Xangô teve 3 esposas, Oiá, Oxum e Obá. Xangô é o orixá dos raios, trovões, grandes cargas elétricas e do fogo. É viril e atrevido, violento e justiceiro. Castiga os mentirosos, os ladrões e os malfeitores. Por esse motivo, a morte pelo raio é considerada infamante. Xangô é o orixá do poder. Ele é a representação máxima do poder de Olorum. Xangô é um orixá muito popular no Brasil, e às vezes confundido como um orixá com especial ascendência sobre os demais, em termos hierárquicos. Essa confusão acontece por 2 motivos. Em primeiro lugar, Xangô é mitologicamente um rei, alguém que cuida da administração, do poder e principalmente da justiça. Representa a autoridade constituída no panteão africano. Ao mesmo tempo, há no norte do Brasil diversos cultos que atendem pelo nome de Xangô. No Nordeste, mais especificamente em Pernambuco e Alagoas, a prática de candomblé recebeu o nome genérico de Xangô, talvez pelo fato de existirem muitos filhos de Xangô entre os negros que vieram trazidos da África. Na mesma linha de uso impróprio, pode-se encontrar a expressão Xangô de Caboclo, que se refere obviamente ao que chamamos de candomblé de caboclo. Xangô é pesado, íntegro, indivisível e irremovível. Com tudo isso, é evidente que um certo autoritarismo faça parte de sua figura e das lendas e sobre suas determinações e desígnios, coisa que não é questionada pela maior parte dos seus filhos quando inquiridos. Suas decisões são sempre consideradas sábias, ponderadas, hábeis e corretas. Ele é o orixá que decide sobre o bem e o mal. Ele é o orixá do raio e do trovão. Na África, se uma casa é atingida por um raio, o seu proprietário paga altas multas aos sacerdotes de Xangô, pois se considera que ele incorreu na cólera do deus. Logo depois, os sacerdotes vão revirar os escombros e cavar o solo em busca das pedras de raio formadas pelo relâmpago, pois seu axé está concentrado genericamente nas pedras, mas principalmente naquelas resultantes da destruição provocada pelos raios, sendo o meteorito o seu axé máximo. Xangô tem fama de agir sempre com neutralidade, a não ser em contendas pessoais suas, presentes nas lendas referentes a seus envolvimentos amorosos e congêneres. Seu raio e eventual castigo são resultado de um quase processo judicial, onde todos os prós e contras foram pensados e pesados exaustivamente. Seu axé, portanto, está concentrado nas formações de rochas cristalinas, nos terrenos rochosos à flor da terra, nas pedras, nos maciços. Suas pedras são inteiras, duras de se quebrar, fixas e inabaláveis como o próprio orixá. Xangô não contesta o status de Oxalá como patriarca da Umbanda, mas existe algo de comum entre ele e Zeus, o deus principal da rica mitologia grega. O símbolo do axé de Xangô é uma espécie de machado estilizado com 2 lâminas, o Oxê, que indica o poder de Xangô. Corta em 2 direções opostas. O administrador da justiça nunca poderia olhar apenas para um lado, defender os interesses de um mesmo ponto de vista sempre. Numa disputa, seu poder pode voltar-se contra qualquer um dos contendores, sendo essa a marca de independência e totalidade de abrangência da justiça por ele aplicada. Segundo Pierre Verger, esse símbolo se aproxima de Zeus, encontrado em Creta, símbolo esse chamado de Lábiris. Assim como Zeus,
é uma divindade ligada à força e à justiça, detendo poderes sobre os raios e trovões, demonstrado nas lendas a seu respeito. Xangô, portanto, já é adulto o suficiente para não se empolgar pelas paixões e pelos destemperos, mas vital e capaz o suficiente para não servir apenas como consultor. Teria como seu ponto fraco a sensualidade devastadora e o prazer, sendo apontado como uma figura vaidosa de intensa atividade sexual em muitas cantigas e lendas. Tendo 3 esposas, Obá, a mais velha e menos amada, Oxum, que era casada com Oxóssi e por quem Xangô se apaixona e faz com que ela abandone Oxóssi, e Yansan, que vivia com Ogum e Xangô raptou. Conta a lenda que ao ser vencido por seus inimigos, refugiou-se na floresta, sempre acompanhada da fiel Yansan. Enforcou-se e ela também. Seu corpo desapareceu debaixo da terra, num profundo buraco do qual saiu uma corrente de ferro, a cadeia das gerações humanas. E ele se transformou num orixá. No aspecto divino, é filho de Oxalá, tendo Iemanjá como mãe. Xangô também gera o poder da política. É monarca por natureza e chamada pelo termo Obá, que significa rei. No dia a dia, encontramos Xangô nos fóruns, delegacias, ministérios públicos, associações, movimentos políticos, nas campanhas e partidos políticos, enfim, em tudo que gera habilidade no trato das relações humanas ou nos governos de um modo geral. Qualidades de Xangô. Alufã é idêntico a um Airá, confundido com Oxalufã, veste branco e suas ferramentas são prateadas. Alafim é o dono do Palácio Real, governante de Oió, ligado ao Oxaguian. Afonjá é o dono do talismã mágico dado por Oiá a mando de Obatalá. Come com Iemanjá, sua mãe. Patrono de um dos terreiros mais tradicionais e antigos da Bahia, o Axé Opô Afonjá, é o Xangô da Casa Real de Oió. Aganju veste marrom e vermelho. Xangô guerreiro, novo, tem estreita ligação com Oxum, Iemanjá, Ogum e os Ogbonis. Agodô, aquele que usa 2 Oxês. Xangô de fato, veste marrom ligado a Iemanjá. Baru veste-se predominantemente de marrom, ligação com Iemanjá, Intapá e Exu. É o único que não pode comer amalá. Obaim veste-se de marrom e é ligado a Oiá. Oranfé é o justiceiro, reto e impiedoso, que mora na cidade de Ifé. Obalubé é o grande rei, ligado a Obá, Oxum e Oiá. Os Airás são mais velhos, fazem parte da família real da dinastia Ifé-Oió. Suas contas são brancas rajadas de vermelho ou marrom. Airá Intilé veste branco, azul claro, aquele que carrega Lufã nas costas. Airá Igbonan é considerado o pai do fogo, tanto que na maioria dos terreiros, no mês de junho de cada ano, acontece a fogueira de Airá, rito em que Igbonan dança sempre acompanhado de Yansan, dançando e cantando sobre as brasas escaldantes das fogueiras. Airá Modé é o eterno companheiro de Oxaguian, só veste branco e não come dendê, só um pingo. Sua conta leva Segui. Airá Adjalci, velho guerreiro, veste branco, ligado a Iemanjá. Axabó é um orixá feminino cultuado na Bahia, mas pouco conhecido. É da família de Xangô, algumas vezes tratada até como sua versão feminina, de origem da religião Tapá e Nupê, na África. Possui fundamentos parecidos com o de Xangô, orixá que foi eternizada numa bela escultura de Caribé. Podemos encontrar vários nomes e títulos ainda para o mesmo Xangô: Oloroquê, Jacutá, Dadá, Ajacá, Oronian, Orugã, Baiani e Detá, por exemplo. Sincretismo. Assim como a maioria esmagadora dos orixás,
Xangô é sincretizado com santos católicos. Explicarei melhor a razão disso no vídeo que farei sobre as religiões de matrizes africanas. Xangô é comumente sincretizado com São José, Santo Antônio, São Pedro, Moisés, São João Batista e o mais conhecido São Jerônimo. Características dos filhos de Xangô. Para a descrição dos arquétipos psicológico e físico das pessoas que correspondem a Xangô, deve-se ter em mente uma palavra básica: pedra. É a da rocha que eles mais se aproximam no mundo natural, e todas as suas características são balizadas pela habilidade em ver os dois lados de uma questão, com isenção e firmeza granítica, que se apresentam em todos os sentidos. Atribui-se ao tipo Xangô um físico forte, mas com certa quantidade de gordura e uma discreta tendência à obesidade, que pode se manifestar menos ou mais claramente de acordo com os ajuntós, segundo e terceiro orixá de uma pessoa. Por outro lado, essa tendência é acompanhada quase que certamente por uma estrutura óssea bem desenvolvida e firme como uma rocha. Tenderá a ser um tipo atarracado, com tronco forte e largo, ombros bem desenvolvidos e claramente marcados em oposição à pequena estatura, quando é baixinho, por exemplo. A mulher que é filha de Xangô pode ter forte tendência à falta de elegância, não que não saiba reconhecer roupas bonitas. Tem, graças à vaidade intrínseca do tipo, especial fascínio por indumentárias requintadas e caras, sabendo muito bem distinguir o que é melhor em cada caso, mas sua melhor qualidade consiste em saber escolher as roupas numa vitrine, não em usá-las. Não deve se estranhar seu jeito meio masculino de andar e de se portar, e tal fato nunca deve ser entendido como indicador de preferências sexuais, mas numa filha de Xangô é um processo de comportamento a ser cuidadosamente estabelecido, já que seu corpo pode aproximar-se mais dos arquétipos culturais masculinos do que femininos: ombros largos, ossatura desenvolvida, porte decidido e passos pesados, sempre lembrando a consistência de pedra. Em termos sexuais, Xangô é um tipo completamente mulherengo. Seus filhos, portanto, costumam trazer essa marca, sejam homens ou sejam mulheres, que estão entre as mais ardentes do mundo. Os filhos de Xangô são tidos como grandes conquistadores, são fortemente atraídos pelo sexo oposto, e a conquista sexual assume papel importante em sua vida. São honestos e sinceros em seus relacionamentos mais duradouros, porque para eles sexo é algo vital, insubstitutível, mas o objeto sexual em si não é merecedor de tanta atenção depois de satisfeito o desejo. Psicologicamente, os filhos de Xangô apresentam uma alta dose de energia e uma enorme autoestima, uma clara consciência de que são importantes, dignos de respeito e atenção, e principalmente que sua opinião será decisiva sobre quase todos os tópicos. Consciência essa um pouco egocêntrica e nada relacionada com seu papel social. Os filhos de Xangô são sempre ouvidos, em certas ocasiões, por gente mais importante que eles, e até mesmo quando não são considerados especialistas no assunto, onde de fato são capacitados para emitir opinião. Porém, o senhor de engenho que habita dentro deles faz com que não aceitem um questionamento de suas atitudes pelos outros, especialmente se já tiverem considerado o assunto em discussão encerrado por uma determinação sua. Gostam, portanto, de dar a última palavra em tudo, se bem que sabem ouvir. Quando contrariados, porém, tornam-se rapidamente violentos e incontroláveis. Nesse momento resolvem tudo de forma demolidora e rápida, mas feita a lei, retornam ao seu comportamento mais usual. Em síntese, o arquétipo associado a Xangô está próximo ao déspota esclarecido, aquele que tem o poder, exerce-o inflexivamente, não admite dúvidas em relação ao seu direito de detê-lo, mas julga a todos seguindo um conceito estrito e sólido de valores claros e pouco discutíveis. É variável no humor, mas incapaz de conscientemente cometer uma injustiça e fazer escolha movido por paixões, interesses ou amizades. Os filhos de Xangô são extremamente enérgicos, autoritários, gostam de exercer sua influência nas pessoas e dominar a todos. São líderes de natureza, justos, honestos, equilibrados, porém quando contrariados ficam possuídos de uma ira violenta e incontrolável. A lenda de Xangô. Certa vez, viu-se Xangô acompanhado de seus exércitos frente a frente com um inimigo que tinha ordens superiores de não fazer prisioneiros. As ordens eram de aniquilar o exército de Xangô. E assim foi feito. Aqueles que caíam prisioneiros eram barbaramente aniquilados, destroçados, mutilados
e seus pedaços jogados ao pé da montanha onde Xangô estava. Isso provocou a ira de Xangô, que num movimento rápido bate com seu machado na pedra, provocando faíscas que mais pareciam raios. E quanto mais batia, mais os raios ganhavam força e mais inimigos ele abatia. Tantos foram os raios que todos os inimigos foram vencidos. Pela força de seu machado, mais uma vez Xangô sairia vencedor. Aos prisioneiros, os ministros de Xangô pediam o mesmo tratamento dado aos seus guerreiros: mutilação, atrocidades, destruição total. Com isso, não concordou Xangô. Não, o meu ódio não pode ultrapassar os limites da justiça. Eram guerreiros cumprindo ordens. Seus líderes são quem devem pagar. E levantando novamente seu machado em direção ao céu, gerou uma série de raios, dirigindo-os todos contra os líderes, destruindo-os completamente, e em seguida libertou todos os prisioneiros, que, fascinados pela maneira de agir Xangô, passaram a segui-lo e fazer parte de seus exércitos. Elementos. Saudação. Opaniché Okao, Kawo Kabesile Xangô. Saudação é a forma que os orixás são reverenciados. Cores: marrom, vermelho, branco e preto. Dia da semana: quarta-feira. Flores: cravos vermelhos e brancos. Elementos: fogo, pedra, vulcões, tempestades, sol, trovões, terremotos, raios, desertos e formações rochosas. Elemento livro. Os livros representam Xangô porque este orixá está ligado às questões da razão, do conhecimento e do intelecto, bem como a justiça e o direito. Ferramenta: Oxê, machado duplo de 2 cortes laterais feito e esculpido em madeira ou metal. Pedras: meteorito, pirita e jaspe. Metal: estanho. Domínios: justiça, poder estatal, questões jurídicas e pedreiras. Oferendas: amalá, cágado, carneiro e algumas vezes cabrito. Gosta de orobô. Dança: alujá, a roda de Xangô. São vários toques que falam de suas conquistas, seus feitos, suas mulheres e seu poder e domínio como orixá. Animais associados: tartaruga, falcão, águia, carneiro e leão. Ervas: erva de São João, erva de Santa Maria, beti cheiroso, negamina, elevante, cordão de frade, jarrinha, erva de bicho, erva de tostão, caruru, para-raio, umbaúba e babosa, entre outras. Planeta: Júpiter. Chakra: cardíaco. Bebida: cerveja preta. Sincretismo: São José, Santo Antônio, São Pedro, Moisés, São João Batista e São Jerônimo. Incompatibilidades: caranguejos e doenças. Esse foi mais um vídeo aqui no canal GRN Mundo. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve e principalmente compartilha esse vídeo. Eu estou tentando fazer um conteúdo de qualidade para ver se esse canal cresce, não para ganhar inscritos apenas ou ganhar dinheiro com o YouTube, mas principalmente para passar o conhecimento, que é uma coisa que eu vejo que falta muito dependendo do assunto, principalmente quando se trata de religião. A religião é um assunto que é muito fechado na cabeça de muita gente. Eu estou tentando expandir esses horizontes para tentar diminuir o preconceito com outras religiões, ou até mesmo pelo, vamos dizer, pelo desconhecido da pessoa. Então é isso, galera. Like, se inscreve, compartilha e por hoje é isso. Valeu, galera. Falou!